Hi there, what's up guys? Carlos here with Intercom English. Today we are going to talk about personal pronouns. It's in our electronic book, so take a look at it. Então hoje nós vamos falar sobre personal pronouns, que são pronomes pessoais. Em português nós também temos isso. Isso você encontra lá no nosso e-book, ok? Então se você ainda não baixou o nosso e-book, vá lá no nosso blog intercomenglish.com.br e baixa lá gratuitamente, basta fazer sua inscrição lá, colocar o seu e-mail e seu nome e você recebe sem custo algum o nosso e-book. Você na realidade vai receber dois e-books, o One, o e-book One e o e-book Two. E lá você vai encontrar isso aqui na lição. Ok? So, let's talk about it. Personal pronouns. Personal pronouns, o nome já diz tudo, são pronomes pessoais. Nós temos aqui dois. Subject pronoun, que são aqueles que vocês já conhecem lá da nossa primeira aula. Quem já viu, quem não viu, dá uma corridinha lá, dê uma olhada. Ok? Subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? É claro que nós temos os object pronouns, que seria no português o tal do objeto direto. Porém, antes de nós darmos uma olhada de quem são os object pronouns, vamos entender uma coisa. No português, qualquer coisa que está depois de um verbo ou de uma preposição, é um objeto direto. Eu vou dar alguns exemplos. Eu gosto dele. Esse dele, gramaticalmente, seria um possessivo. Porém, nesta frase, eu gosto dele, por estar depois do verbo gostar, esse dele passa a ser objeto direto. Um outro exemplo. Eu vou com ela. Ela é sujeito no português. Porém, nessa frase, porque está depois da preposição com, ele passa a ser objeto direto. Então, no português, um possessivo, um pronome ou um adjetivo, seja lá o que for, depois de um verbo ou de uma preposição, acaba sendo um objeto direto, desde que ele venha depois de um verbo ou de uma preposição. No inglês, isso não é bem assim. No inglês, nós temos os objetos diretos, or object pronouns. The object pronouns in English are me, you, him, her, it, us, you, them. Ok? Eles têm uma relação direta, é claro, com o subject. Ou seja, if the subject is I, então se o sujeito for I, o correspondente object dele seria me. You, you. He, him. She, her. It, it. We, us. You, you. They, them. Observem que em alguns casos aqui não há uma grande transformação, como é o caso do you no singular ou no plural e o caso do it no singular. Ok? Então, subject pronouns nós usamos before verbs and prepositions, ou seja, antes, no início da frase, substituindo o nome ou um pronome de alguém. Agora, o object pronoun é diferente. Used as the object of verbs, prepositioned, and sometimes after a comparative of superiority. Traduzindo, usado depois, ele é usado como o objeto direto, no caso, no objeto do verbo, da preposição, e às vezes após um comparativo de superioridade. Nós já vamos entender isso daí. Então, objeto direto vai substituir o sujeito após verbo, preposição e, em muitos casos, após o comparativo. Por que eu digo em muitos casos? Já explico. Let's see some examples. I love her. I love her. Eu amo ela. No português, esse ela é sujeito. Claro que nessa frase ele passa a ser objeto por estar depois do verbo amar. Porém, no inglês, nós usamos um object pronoun, her. I love her.
Claro, você vai dizer, pera lá, professor, mas esse her não é também um possessivo? Mas possessivo só é possessivo quando ele está antes de um substantivo. Tá? Então, possessive adjectives come before a noun. Eles vêm antes de um substantivo. Ponto final. But, né, o object pronoun é tudo aquilo que está depois do verbo da preposição. E como eu disse antes, nós temos um object pronoun próprio no inglês. Então ele vai substituir o ela, o she. Né? I love her. Outro exemplo. Bob, que é o nosso sujeito aqui da frase, Bob can come with us. Bob can come with us. O Bob pode, can, come, vir, with, com preposição, né? Então, with é a preposição com us, né? Nós estamos vendo aqui, ó, um object pronoun. Por quê? Não podemos usar we, né? Então, após verbo, preposição, e é o caso aqui, with, nós usamos um object pronoun. Outro exemplo. I like him. Eu gosto dele. I like him. Ok? O him está substituindo o he, né? Him. E porque está depois do verbo. Ok? Last example, e aqui eu vou explicar o negócio do comparativo. Vamos analisar aqui, ó. Nós temos um adjetivo, tall, adjetivo, alto. Taller é um comparativo, mais alto que, nós já vimos isso num vídeo anterior. Taller, né? Taller, mais alto. Than que. Então, I am, eu sou taller than, mais alto que her, ela. I am taller than her. Eu sou mais alto que ela. Agora, por que eu disse que às vezes, né? Sometimes, você vai usar um comparative of superiority com um object pronoun? Porque se você mudar essa frase, se você fizer ela assim, ó, I am taller than she is, né? Colocando o verbo to be, I am taller than she is, ó. I am taller than she is, né? Então eu sou mais alto do que ela é. Tradução para o português seria essa. Então, se você usa o verbo to be, aí você tem que usar sujeito. Agora, se você não for usar esse verbo to be, né, tirar ele fora da frase, for fazer como a frase que eu fiz aqui em cima, então, I am taller than her. I am taller than him. I am taller than them. Eu sou mais alto que eles. Né? Então, lembrando que o them vai substituir o sujeito they, porém, após verbo, preposição, e como aqui no caso, comparativo, desde que eu não use o verbo to be. Ok? That's all for today. Next time I'm back, na próxima estou de volta, with another video. E vai ser a continuação, porque lá nessa mesma matéria, nessa mesma unidade, você vai ter também um possessive. E não só o possessive adjective, mas nós vamos ver outros possessives. Então no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou estar falando sobre possessive adjective, possessive pronoun and possessive case, também conhecido como genitive case. Ok? So, see you guys next time. Stay tuned. Leave your like, né? Thumbs up. Deixa o seu joinha aí. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para ficar aí ligado nas aulas seguintes. Very soon, logo estarei fazendo um vídeo para avançados, ok? Advanced English classes, which I only speak in English, onde eu só vou falar inglês, no Portuguese allowed, ok? And it will be about expressions, slangs, and etc. Okay? So see you guys next time. Bye for now.